Já está gravando. Então, ó, a ideia hoje é a gente vai resolver um exercício que fecha a parte do primeiro conteúdo, né? Que é a mecânica dos fluidos. E eu vou passar 3 exercícios. E os exercícios estão no livro. Tá? Eu quero que você entre lá no livro de vocês e vá dar uma olhadinha no exercício. Deixa eu só ver. Veja seu livro aí. Essa unidade aí é a 3.1. 3.1. Pega a outra perna com a mamãe. A unidade 3.1. A gente vai fazer os exercícios dessa disciplina. Ok? Ok, vou marcar aqui. Ok. Exercício 1, 2 e 3 da unidade 3.1. Oi, papai. Mas, tá me vendo aqui agora? Tô ouvindo. Tô vendo. Tá me vendo também? Tá andando? Tô. Ó, a ideia é o seguinte, ó. A gente viu densidade e a gente começou a ver pressão, né? E a gente viu na aula passada que a pressão, ela é a força dividido pela área. Então, quanto maior é a área, menor é a pressão exercida, tá? Então, elas são inversamente proporcionais, tá? Essa força aqui, ela é a massa, pela lei de Newton, é a massa vezes a aceleração. SA aqui de aceleração pode ser a aceleração da gravidade, que é G, tá? E a densidade a gente viu que é ρ, que é massa sobre volume. E aí a ideia aqui é a seguinte, ó. Eu quero saber qual é a pressão exercida no fundo de uma piscina, tá? Em fundo de uma piscina. A piscina tem 3 metros de largura, 5 metros de comprimento e 10 metros de profundidade. Então, se eu fosse desenhar a piscina, era uma coisa mais ou menos assim, a piscina. Seria 3 metros assim e 5 metros assim. Tá? E aqui, ela teria 10 metros. É uma coisa mais ou menos assim. A piscina seria uma coisa mais ou menos aqui. Aqui seria 3, aqui seria 5 e aqui seria 10 metros, tá? E aqui o fundo da piscina. Enquanto os manifestantes seguiam batendo nos vidros do carro. E isso sem que houvesse ali nenhum apoio do governo, tudo isso em frente ao Palácio do Planalto, isso não pode ser ignorado. Ali, muito pouco, não houve uma tragédia ainda. Então, eu quero saber, aqui enchi de água esse tanque, eu quero saber a pressão que eu estou exercendo no fundo da piscina. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu calculo isso aqui? Primeiro, eu tenho que saber o que é a pressão. A pressão é uma força que eu vou aplicar nesse fundo vezes a área desse fundo. Só que essa força aqui, ela está ligada ao tipo de líquido que está sendo colocado. E o líquido que a gente está colocando aqui é a água, né? Então, para eu saber qual é a força, a quantidade de força que eu tenho aqui, eu tenho que pegar que a força é igual a massa vezes a G, que é a aceleração da gravidade. Então, essa força que eu vou aplicar, que eu vou ter que substituir aqui, para saber a pressão, ela é a massa, eu não sei o que é a massa,
mas a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, está faltando calcular a massa. Como é que eu sei a massa disso aqui que está sendo colocado? Ora, eu posso pegar por isso aqui, ó. A massa, ele diz que a densidade é a massa pelo volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Tá? Essa massa vai ser quem? Vai ser a densidade, que eu não sei quem é, a gente vai ver daqui a pouco, vezes o volume. Que volume é esse? O volume total da piscina. O volume total da piscina é 3 vezes 5 vezes 10. Então, a massa vai ser igual a 150 vezes ρ, que é a densidade. E aí eu tenho que saber que essa densidade aqui é a densidade da água. Quando eu souber a densidade da massa, se eu tiver a massa, eu vou substituir aqui, aí eu tenho uma força e vou dividir pela área. Tudo bem? Quer dizer, é uma questão de fórmula só, de aplicação. Então, copia até aí para a gente desenvolver o resto. Professor, baixa um pouco a câmera aí para pegar o quadro todo. Para onde? Para Para baixo. cá? Agora baixa Ah, para baixo, né? Isso. Aí. Tá bom aqui? Sobe só um pouquinho. Aí. Show de bola? Tá bom Pronto, assim. tá? Diversas autoridades se manifestaram também repudiando completamente as agressões que a gente registrou ontem a colegas jornalistas e também a presença do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre isso falou o seguinte: a presença de Bolsonaro no ato dá uma sinalização errada não só para a população, mas também a investidores. E sobre as agressões, né, que aconteceram ontem, ele escreveu nas redes sociais: cabe às instituições democráticas impor a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também se pronunciou nas redes sociais ontem e disse: democracia, liberdades, Estado de Direito, integridade e tolerância caminham juntos e não separados. Por último, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também se pronunciou, falando o seguinte: as agressões contra jornalistas devem ser repudiadas pela covardia do ato e pelo ferimento à democracia e ao Estado de Direito. Essas manifestações foram seguidas por diversas autoridades, parlamentares lá no Congresso Nacional, governadores em todo o país, todos repudiando essas agressões covardes que aconteceram a colegas jornalistas e também a participação à vinda do presidente Jair Bolsonaro até o Palácio da Alvorada, ele que deixou o Palácio, até o Palácio do Planalto, ele que deixou o Palácio da Alvorada ontem e veio até aqui ao Planalto, ficou separado apenas por uma grade dos manifestantes, cumprimentando, enfim, e contrariando todas aquelas recomendações do distanciamento social. Mona. Obrigada, Carol. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. A Carol citou aí a manifestação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Exatamente sobre ele que nós vamos falar agora. Porque hoje à tarde o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, falou, né, sobre a manifestação de ontem em Brasília. Vamos ouvir então agora. Eu já tenho manifestado sobre esse tema. Todos sabem a minha posição e da grande maioria da população em relação, primeiro, a eventos com aglomeração, mas segundo, em relação aos ataques dessas manifestações ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. Oi, meu amor. Oi, pai. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem. Eu só estou dando aula agora. Tá. Sandra, eu liguei hoje. Eu liguei, você não foi muito pra ti esse final de semana. Pois é, o que acontece? Eu não recebo a notificação que tá ligando. Eu só recebo quando eu abro o WhatsApp, aí eu vejo. Ah, é? Aí hoje eu abri o WhatsApp, eu vi as ligações. Ele não tá ligando pra mim na hora. Entendi. Tu vai dormir que hora? Mas na hora que der o intervalo, eu só me ligo. Tá, 8h20. 8h20, né? 7h20. Tá bom, beijo. Tchau. Tá bem. Tchau.
Copiou aí, Milson? Copiei. Olha, então, a ideia é a gente saber o que ele está querendo. Ele quer saber a pressão que se faz nesse tanque aqui, por fundo, tá certo? Essa pressão é a força dividida pela área. Ele só dá as dimensões da piscina, ele não dá força, não dá nada, mas eu sei que a força é massa vezes a aceleração, no caso, vai ser a aceleração da gravidade. Então, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Certo. Eu tenho que saber quanto é a massa. A massa eu sei que é ρ vezes V. Observe que eu tenho que ver as unidades. Está tudo em metro. Ó. Metro, metro, metro. Então, quando eu pego isso aqui, eu tenho 150 metros cúbicos vezes ρ. ρ é a densidade. Só que a densidade da água é essa daqui, ó. É 1 grama por centímetros cúbicos. Eu tenho que transformar isso aqui, já que eu vou trabalhar em metros, né? Então, eu tenho que transformar em quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, como é que eu transformo 1 grama em metro cúbico? Eu tenho que saber quantos quilograma eu tenho em 1 grama e em metros cúbicos, em centímetros. Em metros cúbicos, quantos centímetros cúbicos eu tenho. Então, eu tenho que fazer exatamente essa transformação aí. Tá? Como é que eu faço essa transformação? Acabou de copiar, eu posso apagar? Pode apagar aí. Eu vou apagar aqui, ó. Então, vamos pegar aqui. Tá? Vou pegar aqui e tirar esse desenho aqui. A gente já entendeu o problema. Eu vou transformar essa densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, em quilômetros e quilos por metro cúbico. E substituir aqui para saber quanto é a massa. Então, como é que eu faço? Ó? Então, ó, o ρ vai ser 1 grama por centímetros cúbicos. Vou multiplicar. Por exemplo, ó, quantos gramas eu tenho no quilo? Então, se você usar aquela escala, quilograma, hectograma, até grama, eu tenho quilograma, hectograma, decagrama e grama. Ó. Ele tem 1 grama, ele quer saber quantos quilos tem 1 grama. É só acrescentar esses zeros aqui. Ó. Ou seja, vai ser 0,001. Isso aqui transformando para grama. E centímetros, né? Como é que eu transformo centímetros em metros, centímetros cúbicos em metros cúbicos? Eu vou pegar metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Ó, eu tenho 1 centímetro cúbico. Quer transformar em metro cúbico? Eu aumento 3 casas aqui e 3 casas aqui. Então, eu tenho 0,1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. E um aqui, ó. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Ó, esse cara aqui, ó, 0,001 é 10 elevado a menos 3. Esse cara aqui é 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5, a menos 5. Então, se eu pegar e fizer essa divisão, 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 5, esse 10 a menos 5 vai positivo, então fica menos 3 mais 5 dá 2. Então, essa densidade aí, estão vendo? Essa densidade que a gente está vendo, ela vai ser 10 elevado ao quadrado a quilogramas por metro cúbico. Então, essa é a densidade da água, que é essa densidade aqui que a gente está vendo. Ó. Então, a massa vai ser igual a 150 vezes a densidade, 10 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, ó, aqui é 150, é a mesma coisa de 1,5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, dá 10 à quarta. Então, a massa dele vai ser 1,5 vezes 10 à quarta. Tá? Onde é que eu substituo isso aí? Tá? Eu vou substituir exatamente nessa aqui, ó. Tá? Nessa massa aqui, ó. Por quê? Porque a força, para descobrir a força. Então, a minha força é igual a 1,5
vezes 10 à quarta, vezes 10, que dá 1,5 vezes 10 à quinta. Então, a força que eu vou aplicar aqui, né, naquela piscina, é exatamente isso aqui, ó. Agora dividido pela área, não pelo volume, a área do fundo da piscina. O fundo da piscina, ela é 3 por 5 e a altura dela é 10. Tá? Então, a altura eu descarto. Eu só quero, ela é 3 por 5, então ela tem 15 metros quadrados. Tá? A piscina no fundo dela. Então, qual é a pressão que eu vou exercer na piscina? A pressão que eu vou exercer na piscina é exatamente a força que a gente calculou, que é essa daqui, 1,5 vezes 10 à quinta, dividido pela área, que é 15, ou 1,5, é a mesma coisa, vezes 10, tá? Então, ó, 15 é 1,5 vezes 10. Então, eu posso cortar 1,5 com 1,5. Esse 10, se for para lá, dá menos 1. A pressão vai ficar 10 à quinta vezes 10 a menos 1 dá 10 à quarta. 10 à quarta o quê? Pressão atmosférica. Só que essa pressão aí, que ela está exercendo, ela pode ser transformada em ATM. Então, 1 PA, 1000 PAs, né, é igual a 1 ATM. Pressão atmosférica, tá? Então, isso aqui é 10 à terceira, PA é igual a 1 ATM. Se isso aqui, se 10 à terceira, PA é 1 ATM, e aqui é 10 à quarta, então isso aqui vai ser quantos? Vai ser 10 ATMs, transformando. Então, a pressão que aquela água faz na piscina lá embaixo, a pressão de ATM, que é a pressão atmosférica. Ok aí, meus? Ok, professor. Aí eu já tirei um print aqui que eu não estou conseguindo copiar agora, não. Então você vai fazer o seguinte. Como só tem nós na aula hoje, né? Você onde é com os meninos. Eu vou parar agora e só volto 20 para as 9. Não, 10 para as 9. Enquanto isso, você fica resolvendo os exercícios que eu falei. E aí, a aula hoje é resolução de exercício. Você vai pegar agora, vai ficar até 10 para as 9, depois de 10 para as 9 a gente volta a manter contato. Tudo bem? Tá bom, então. Vai lá, meus. Ô, professor. Chega, meu. Professor, ó, quem está aqui, ó, estudando comigo aqui, ó. Vai, escreve, Alice, escreve para o professor ver. Escreve. Arrisca meu caderno todo, não estou escutando não, tá sem áudio aí. Tá sem áudio aí. Pronto, agora melhorou. Aí você vê, aí ele fica aqui escrevendo aqui, ó. Então vai resolver que daqui a pouco a gente se encontra. Tá bom. Valeu.